pessoal, meu nome é Marcos Autori e eu apresento a série Química Essencial. No vídeo de hoje, a gente vai resolver a questão 57 da primeira fase da FUVEST de 2023. Vamos ver a questão. O carbono 14, um isótopo radioativo com meia-vida de 5.700 anos, é gerado de forma constante na atmosfera a partir da interação de nêutrons com o nitrogênio atmosférico. Esse carbono 14 reage com o oxigênio e produz gás carbônico com o carbono 14. Em função de seu decaimento e de suas taxas de deposição e formação, a proporção de carbono 14 no CO2 e de carbono 14 também no CO2 na atmosfera é razoavelmente constante ao longo da história geológica da Terra. Esses gases são absorvidos por produtores primários pela fotossíntese e os isótopos de carbono são transferidos aos organismos heterotróficos pela teia alimentar. Com a queima de combustíveis fósseis produzidos há milhões de anos, quantidades significativas de CO2 têm sido lançadas na atmosfera, aumentando a concentração desse gás. Então, antes da gente olhar as alternativas, vamos entender o cenário aqui, né? Então, primeiro ele fala, né, que o carbono 14 é gerado de forma constante na atmosfera a partir da interação de nêutrons com nitrogênio atmosférico. Eu não vou trazer aqui a equação nuclear de formação do carbono 14, porque o que essa questão está abordando é mais o decaimento do carbono, né? Mas está aqui, ó. Então o carbono 14 é gerado a partir da atmosfera e da interação com nêutrons, né? Que vem de fontes naturais. Então vamos lembrar o que é carbono 14. Carbono 14 possui 6 prótons, como qualquer carbono, né? E 8 nêutrons, né? Esse é o isótopo radioativo do carbono 12, que por sua vez possui 6 prótons e 6 nêutrons. Tá? Então esse aqui é o isótopo tão radioativo, que está em maior quantidade na atmosfera, e esse aqui é o isótopo radioativo que, como disse a questão, está numa taxa constante. Aí vamos entender por que a queima de combustíveis fósseis aumenta, né, a concentração, pode mudar a concentração de carbono 14 na atmosfera, de acordo com o mecanismo que eu vou mostrar para vocês a seguir. Então imagina aqui que eu tenho uma escala, tá? Aqui a quantidade máxima de carbono 14 que é produzido naturalmente, né, naquele equilíbrio que ele citou, né, através de nêutrons de fontes naturais, né, e aqui zero de carbono 14, ou seja, numa situação em que o carbono 14 sofreu seu decaimento natural. Imagina aqui uma árvore, né, que absorve gás carbônico, um consumidor, tá, aqui inserido no ambiente, e a gente tem aqui lembrando, né, que nesse ambiente, né, o carbono 14 é gerado, né, constantemente, de forma que, olha, fica tudo com a mesma taxa de carbono 14, porque o carbono 14 é gerado na atmosfera, né, ele é absorvido, né, pela carbono 14 no gás carbônico, né, gerado na atmosfera, é absorvido aqui pelas plantas e os consumidores acabam também consumindo esse carbono 14, né? Na verdade, o carbono 14 aqui é transformado em outras substâncias, né? Glicose, celulose. Os consumidores absorvem esse carbono, né? Não mais na forma de CO2, mas de outras substâncias, de forma que fica tudo com a mesma taxa de carbono 14, que é produzido naturalmente nos processos naturais aí, com a interação de nêutrons. Acontece que um dia o ratinho morre, né? Então ele deixa de interagir com o ambiente. E se eventualmente esse ratinho, né, ele vai parar no subsolo, né? E a meia-vida, ele vai parar no subsolo, né? A meia-vida do carbono 14 é de 5.700 anos, não é muito alta, né, em relação às eras geológicas, né? E após milhões de anos, o que acontece? Meia-vida é o tempo em que metade do carbono, metade de uma espécie, né, seja o carbono 14 radioativo ou qualquer outro elemento, né, nesse caso o carbono 14 tem meia-vida de 5.700 anos. Após esse período, metade do carbono 14 desaparece, se transforma em outros elementos. E após 2 vezes essa meia-vida, metade da metade, que é 1/4,
e vai dividindo por 2, de forma que quantas vezes 5.700 anos cabe em milhões de anos? Tá? Em função dessas múltiplas divisões, né, múltiplas meias-vidas, a quantidade de carbono 14, que existia no ratinho vivo, né, que já era, passa a ser zero, né, porque ele está no subsolo, ele não está interagindo com a atmosfera rica em carbono 14. Então, tanto o ratinho como qualquer outra matéria orgânica que ficou aqui no subsolo e eventualmente se transformou em petróleo, carvão, etc., tudo isso tem uma quantidade de carbono 14 praticamente zero, né? Então, aqui na atmosfera, o gás carbônico, né, e o carbono de maneira geral tem uma taxa constante de carbono 14, mas o que está enterrado aqui já se decompôs naturalmente devido à meia-vida desse carbono 14, que não é muito longa para as eras geológicas. E aí vem a ação do homem, né, que faz o quê? Pega esses combustíveis fósseis, extrai, provoca a combustão dele e devolve para a atmosfera. Devolve para a atmosfera qual carbono? O carbono 14? Não, nada de carbono 14, devolve carbono 12. Então, isso acaba fazendo o quê? Fazendo com que a taxa de carbono 12 aumente, né? Porque está devolvendo carbono 12. Então, carbono 12 em relação a carbono 14 aumenta devido à ação humana. Ok? Então, agora a gente pode ir para as questões, tá, pessoal? Com base no exposto, o gás carbônico emitido a partir da queima de combustíveis fósseis mantém constante a proporção de carbono 12 e carbono 14 na atmosfera em relação encontrada no período pré-industrial. Pré-industrial, ou seja, antes de começar a queima em massa de combustíveis fósseis. Não. Como o diagrama acabou de mostrar, essa taxa, a quantidade de carbono 12 aumenta. Então, isso aí está errado. B. Apresenta a maior concentração de carbono 14 em relação à concentração de CO2 atmosférico encontrado no período pré-industrial. Justamente é o contrário da análise que a gente chegou. Então, vamos eliminar essa aí. Contém quantidades iguais de carbono 14 e carbono 12, dado que as taxas de formação e deposição de ambos são as mesmas. Não foi falado isso no texto. Não foi falado que as taxas são iguais. E, de qualquer forma, como o carbono dos combustíveis fósseis ficou sem interação com a atmosfera, de qualquer forma, a taxa de carbono 14 iria decair. Então, vamos eliminar isso aqui, vamos ver as próximas. Alternativa D. Aumenta a proporção de carbono 12 em relação a 14, na atmosfera em relação encontrada no período pré-industrial. Isso mesmo, aumenta a relação de carbono 12 em relação ao carbono 14 no período, em relação ao período pré-industrial. Quer dizer, hoje em dia, né, tem mais carbono 12 do que tinha antes, em relação ao carbono 14. Então deve ser essa aí, vamos deixar pré-marcado. Vamos ver a alternativa E. Contém apenas carbono 14 no gás carbônico, que é o real causador do aquecimento global, por ser um gás do efeito estufa mais eficiente que o carbono 12. Pessoal, isso aí é um besterol, né? Isso aí é a tal da questão para dispersar. Pô, isso aí parece profunda. Não, é só besteira. Vamos eliminar. Então, voltamos aqui para D, né? Alternativa D. Questão resolvida, pessoal. E se gostaram da resolução, antes de eu finalizar o vídeo, por gentileza, deem um like, ok? Deem um positivo aí, agradeço muito. Então vamos seguir, ou melhor, finalizar. Se quiserem saber mais sobre processos nucleares, assistam no meu canal, essa playlist. E bons estudos para vocês.